É interessante aquilo que você estava falando. Eu também não quero desmerecer as pessoas de alguma forma que vêm plantar a igreja na mesma região que outra igreja ou na mesma cidade, porque uma coisa que eu uh, porque uma coisa que eu entendi no treinamento do Timothy Keller, que você citou, do City to Sim. City, é que você precisa de várias igrejas diferentes para alcançar uma única cidade, porque a cidade ela não é homogênea. A Uhum. cidade ela tem diferentes pessoas com diferentes perfis econômicos, perfis socioculturais, gostos, própria cultura. Especialmente cá em Portugal, nós temos uma série de não vou dizer bairrismo, mas as pessoas prezam muito pelo seu bairro e a forma como a coisa é feita no bairro. E então, às vezes, uma igreja em dois bairros diferentes, ela pode ter características distintas, apesar de estarem lado a lado, o bairro, por exemplo, isso acontece, eu ouvi aqui de uma senhora católica, existem duas igrejas católicas aqui no bairro ou perto do bairro onde eu moro, uma fica mais em cima do morro, outra fica mais embaixo. Ouvi isso também de outro missionário dizer isso em Sesimbra, e elas ficam em linha reta, seria, sei lá, 200, 300 metros de distância, ou um pouco mais, talvez, vou colocar, mas as pessoas daqui de cima não vão à igreja lá de baixo, a igreja de baixo também não vai à igreja de cima, ou seja, você precisa de duas igrejas com poucos metros de distância para alcançar, justamente por causa dessa mentalidade muito bairrista. Ou seja, Uhum. cada igreja ela vai ter o seu perfil diferente também, não é? Que vai necessariamente alcançar pessoas diferentes, que vai ter uma rede de relacionamentos diferentes. Mas essa questão da pesquisa realmente ela é muito importante. Acho que você já falou quase tudo assim nesse sentido dos três P's: o propósito, pesquisa, o programa e depois as pessoas. Aquilo que Legal. talvez da minha experiência pessoal, aquilo que eu aconselharia é o que não fazer, que é tentar começar uma igreja do zero, no sentido de que foi uma parte da experiência nossa aqui, que foi quando nós nos mudamos aqui para esta região de Oeiras, nós ainda não conhecíamos ninguém nos conhecia, nós começamos com três casais, três famílias aqui, começamos então a servir, a conhecer, a fazer um bom programa, nós sabíamos então qual era o nosso propósito, tínhamos uma programação com uma série de atividades, mas tem uma questão ah, na cultura portuguesa que é importante ser dita, que é o tempo para você conquistar a confiança das pessoas e a importância da Uhum. confiança ah, para o evangelismo, no evangelismo. Aqui eu Uhum. vejo, por exemplo, nós estamos a morar nessa região aqui há 10 anos e, e há poucos dias atrás só, pela primeira vez que eu vi o meu vizinho a falar comigo, a falar um pouco mais acerca da sua família, acerca da sua Uhum. dinâmica, acerca de daquilo que tá acontecendo, ou seja, abrir-se um pouco mais. Ou seja, demorou 10 anos para que o Olha. meu vizinho pudesse se abrir um pouco comigo e, e a mesma experiência eu tive também com outro vizinho aqui, em que demorou anos até que eu convidasse-o para ele vir jantar à minha casa, e ele negou o meu convite, me convidando para ir à casa dele, porque existe muito aquela cultura de retribuição, ou seja, se ele viesse à minha Reciprocidade. casa, ele ia se sentir quase que obrigado, né, obrigação de me convidar até a casa dele, ou seja, precisaria encontrar uma outra desculpa, uma outra para voltar, ou seja, assim ele convida e daí ele não, está sem mãos atadas com ninguém, não é? Ou Interessante. seja, essas questões culturais acho que são relevantes, mas eu acho que uma estratégia, pelo menos daquilo que nós temos percebido e ouvido também em outras realidades aqui
da Europa, é começar já com um pequeno grupo de pessoas, preferencialmente enviados a partir de uma igreja local. E eu acho que essa estratégia ela é mais sucedida, porque daí você já tem o DNA de uma igreja, você já tem uma visão de missão daquelas pessoas que estão saindo daquela igreja para plantar outra igreja, você já tem aquele sentimento de família, de pertença das pessoas que já estão lá, ou seja, uma comunidade, o centro de comunidade, o senso de comunidade já existe lá. Então você vai ter essa comunhão apenas em outro local, e as pessoas que vêm de fora então já sentem que há esse espírito de família, e é mais fácil então você criar um ambiente que seja muito mais acolhedor nesse sentido, do que apenas começando do zero, ou em que você tem lá 2, 3 pessoas e o visitante, então, ele sente-se como se fosse o alvo, ou seja, tudo aquilo programa foi feito para o visitante, então ele sente-se super desconfortável. Então é importante, não sei, ter essas questões. É claro que o perfil da pessoa, o perfil da pessoa é importante, o chamado da pessoa. Existem pessoas com perfil mais apostólico, não é? Como o apóstolo Paulo, que plantou igrejas do zero. Portanto, claro, a direção do Espírito e a forma como Deus trabalha é essencial, mas alguns detalhes aqui para nós termos em consideração.